proteção de Deus para que ilumine essa casa de leis e dou por instalada a presente sessão ordinária. A senhora secretária fará a leitura da ata da 9ª sessão ordinária realizada no dia 18 de junho de 2019. A ata da 9ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista, aos 18 dias do mês de junho de 2019, às 20 horas, sob a presidência do senhor Alexandre dos Santos Soares, e secretariado pela primeira secretária, a senhora vereadora Aline Giovanni Ruiz de Oliveira, foi realizada a presente sessão ordinária. Compareceram à sessão, participaram dos trabalhos, firmaram livro próprio os senhores vereadores André Luiz Ferreira da Silva, Aida Abel da Luz, Alexandre dos Santos Soares, Aline Giovanni Ruiz de Oliveira, Benedito Geraldo Machado, Luiz Henrique Garcia, Lino César Pereira Rogério, José Donizete Barreto e José Renato Correia. Havendo quórum regimental, o senhor presidente, invocando a proteção de Deus, deu por instalada a presente sessão ordinária. O senhor presidente determinou que fosse feita a leitura da ata da 8ª sessão ordinária, realizada no dia 4 de junho de 2019. Colocado em discussão, não houve. Colocado em votação nominal, foi aprovado por unanimidade. O senhor presidente determinou que fosse feita a leitura da ata da 3ª sessão extraordinária, realizada no dia 11 de junho de 2019. Colocado em discussão, houve. Colocado em votação nominal, foi aprovado por 6 votos a favor e 2 abstenções. Votaram a favor os senhores vereadores Aida Abel da Luz, Aline Giovanni Ruiz de Oliveira e José Renato Correia, André Luiz Ferreira da Silva, Lino César Pereira Rogério e José Donizete Barreto. Absteram dos votos os senhores vereadores Benedito Geraldo Machado e Luiz Henrique Garcia. O senhor presidente determinou que fosse feita a leitura das correspondências recebidas do Executivo Municipal. Houve. Correspondências recebidas, não houve. Correspondências expedidas, houve. Ordem do dia. O senhor presidente determinou que fosse feita a leitura do projeto de lei número 012 de 2019, de 30 de abril de 2019, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município de Campos Novos Paulista para o exercício 2020 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Pela ordem, com a palavra, a senhora vereadora Aline Giovanni Ruiz de Oliveira pediu a dispensa da leitura do referido projeto de lei. Colocado em deliberação do plenário, todos os nobres edis concordaram. Em seguida, o senhor presidente determinou que fosse feita a leitura dos pareceres das comissões competentes. Pela ordem, com a palavra, o senhor vereador Benedito Geraldo Machado pediu a dispensa da leitura dos pareceres. Colocado em deliberação do plenário, todos os nobres edis concordaram. Colocado em discussão, não houve. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Colocado em discussão, o projeto de lei número 02 de 2019, não houve. Colocado em votação nominal, foi aprovado por unanimidade. O senhor presidente determinou que fosse feita a leitura do projeto de lei número 013, de 30 de abril de 2019, que altera a lei 712 de 2017, que dispõe sobre a PPA, Plano Plurianual para o quadriênio de 2018/2021 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Pela ordem, com a palavra, a senhora vereadora Aline Giovanni Ruiz de Oliveira pediu a dispensa da leitura do referido projeto de lei. Colocado em deliberação do plenário, todos os nobres edis concordaram. Em seguida, o senhor presidente determinou que fosse feita a leitura dos pareceres das comissões competentes. Pela ordem, com a palavra, o senhor vereador Benedito Geraldo Machado pediu a dispensa da leitura dos pareceres. Colocado em deliberação do plenário, todos os nobres edis concordaram. Colocado em discussão, não houve. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Colocado em discussão, o projeto de lei número 03 de 2019, não houve. Colocado em votação nominal, foi aprovado por unanimidade. O senhor presidente determinou que fosse feita a leitura do projeto de lei 019 de 2019, que autoriza a Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista a abrir crédito especial suplementar, de autoria do Poder Executivo. Pela ordem, com a palavra, a senhora vereadora Aline Giovanni Ruiz de Oliveira pediu a dispensa da leitura do referido projeto de lei. Colocado em deliberação
do plenário, todos os nobres edis concordaram. Em seguida, o senhor presidente determinou que fosse feita a leitura dos pareceres das comissões competentes. Pela ordem com a palavra, o senhor vereador Benedito Geraldo Machado pediu a dispensa da leitura dos pareceres. Colocado em deliberação do plenário, todos os nobres edis concordaram. Colocado em discussão, não houve. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Colocado em discussão o projeto de lei 019 de 2019, não houve. Colocado em votação nominal, foi aprovado por unanimidade. O senhor presidente determinou que fosse feita a leitura do projeto de lei número 020 de 2019, que autoriza a Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista a abrir crédito especial suplementar, de autoria do Poder Executivo Municipal. Pela ordem, com a palavra, o senhor vereador José Renato Correia pediu a dispensa da leitura do referido projeto de lei. Colocado em deliberação do plenário, todos os nobres edis concordaram. Em seguida, o senhor presidente determinou que fosse feita a leitura dos pareceres das comissões competentes. Pela ordem, com a palavra, a senhora vereadora Aline Giovanni Ruiz de Oliveira pediu a dispensa da leitura dos pareceres. Colocado em deliberação do plenário, todos os nobres edis concordaram. Colocado em discussão, não houve. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Colocado em discussão, o projeto de lei número 020 de 2019, não houve. Colocado em votação nominal, foi aprovado por unanimidade. O senhor presidente determinou que fosse feita a leitura do projeto de resolução número 001 de 2019, que dispõe sobre autorização para a cessão de bens móveis em caráter definitivo a favor do Executivo Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista, Estado de São Paulo e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Pela ordem, com a palavra, a senhora vereadora Aline Giovanni Ruiz de Oliveira pediu a dispensa da leitura do referido projeto de lei. Colocado em deliberação do plenário, todos os nobres edis concordaram. Em seguida, o senhor presidente determinou que fosse feita a leitura dos pareceres das comissões competentes. Pela ordem, com a palavra, o senhor vereador Benedito Geraldo Machado pediu a dispensa da leitura dos pareceres. Colocado em deliberação do plenário, todos os nobres edis concordaram. Colocado em discussão, não houve. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Colocado em discussão, o projeto de resolução número 001 de 2019, não houve. Colocado em votação nominal, foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser discutida na ordem do dia, foi aberta a palavra. Pela ordem, com a palavra, a senhora vereadora Aline Giovanni Ruiz de Oliveira fez uma indicação ao senhor prefeito, solicitando a possibilidade, junto ao setor competente, que realize os serviços necessários relacionados à água parada na guia da rua Arthur Spinelli, nas proximidades do número 1241, em nosso município. Pela ordem, com a palavra, o senhor presidente Alexandre Santos Soares fez uma indicação ao senhor prefeito, solicitando a possibilidade de tomar providências relacionadas aos ônibus que transportam os estudantes, pois estão sujos e alguns motoristas não estão trafegando dentro do limite de velocidade. Pela ordem, com a palavra, o senhor vereador André Luiz Ferreira da Silva fez uma indicação ao senhor prefeito, solicitando a possibilidade de estar respondendo às indicações formuladas e protocoladas na Prefeitura Municipal. Não havendo mais matéria a tratar, o senhor presidente comunicou aos senhores vereadores que, a partir do dia 1º a 31 de julho, a Câmara Municipal estará de recesso legislativo, conforme o artigo 5º do Regimento Interno. Em ato contínuo, agradeceu a presença dos senhores vereadores e demais pessoas presentes, em especial a Deus, deu por encerrada a presente sessão ordinária e determinou a lavratura desta, que, lida e achada conforme, vai assinada na forma regimental. Está em discussão a ata da 9ª sessão ordinária. Está em votação a ata da 9ª sessão ordinária. Aqueles que estiverem de acordo, que permaneçam sentados, e aqueles que não estiverem de acordo, que se levantem. Aprovado por unanimidade. A senhora secretária fará a leitura da ata da 4ª sessão extraordinária realizada no dia 25 de julho de 2019.
Ata da 4ª Sessão Extraordinária da 3ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura da Câmara Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista. Aos 25 dias do mês de julho de 2019, às 20 horas, sob a presidência do senhor Alexandre dos Santos Soares e secretariado pela segunda secretária, a senhora vereadora Aida Bel da Luz, foi realizada a presente sessão extraordinária. Compareceram à sessão, participaram dos trabalhos, firmaram um livro próprio os senhores vereadores André Luiz Ferreira da Silva, Aida Bel da Luz, Alexandre dos Santos Soares, Benedito Geraldo Machado e Luiz Henrique Garcia. Ausentes, os senhores vereadores Lino César Pereira Rogério, José Donizete Barreto, Aline Giovanni Ruiz de Oliveira e José Renato Correia. Havendo quórum regimental, o senhor presidente, invocando a proteção de Deus, deu por instalada a presente sessão extraordinária. O senhor presidente comunicou a ausência de 4 vereadores e, em ato contínuo, perguntou se os nobres vereadores presentes concordariam em deixar as preposições em pauta para serem deliberadas na próxima sessão ordinária. Colocado em deliberação do plenário, todos os nobres edis concordaram. Não havendo mais matéria a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença dos senhores vereadores e demais pessoas presentes, em especial a Deus, deu por encerrada a presente sessão extraordinária e determinou a lavratura desta, que lida e achada conforme, vai assinada na forma regimental. Está em discussão a ata da 4ª sessão extraordinária. Está em votação a ata da 4ª sessão extraordinária. Aquele que estiver de acordo, que permaneça sentados, e aqueles que não estiverem de acordo, que se levantem. Aprovado por unanimidade. A senhora secretária fará a leitura das correspondências recebidas do Executivo Municipal. Não há. A senhora secretária fará a leitura das correspondências recebidas. Palmital, 27 de maio de 2019. Excelentíssimo senhor, sirvo-me do presente visando instruir a ficha de atendimento da ouvidoria do Ministério Público acima, epigrafada, para dar a vossa excelência ciência da existência da ação civil pública e da ação criminal contra o servidor público Emerson Adolfo de Góes, para, se o caso, tome as medidas de sua competência. Sem mais, para o momento, aproveito o ensejo para expressar protestos de consideração e estima. Rafael de Filipe Filho, promotor de justiça. Ao excelentíssimo senhor Alexandre dos Santos Soares, presidente da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista. Tiago Antônio Briganó, brasileiro, casado, residente domiciliado na Praça Francisco Duarte, número 300, em Ibirarema, vem à presença de Vossa Excelência comunicar e requerer o que segue. O servidor público municipal desta Casa de Leis é Emerson Adolfo de Góes, lotado no cargo de assessor jurídico nos dias 7 de março de 2018, no horário das 11, estava presente na audiência em Palmital. 8 de junho de 2018, no horário das 14h40, estava presente na audiência em Ourinhos. 6 de fevereiro de 2019, no horário das 11h15, estava presente na audiência em Palmital. 7 de fevereiro de 2019, no horário das 10h24, 10h45 e 11 horas, estava presente nas audiências em Palmital. Excelentíssimo senhor presidente, convite. O presidente do Parlamento Regional, o VESP, Assis e Região, convida todos os membros desta Casa para participarem da primeira sessão ordinária do Parlamento, a realizar-se no dia 24 de julho de 2019, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal de Assis. Excelentíssimos senhores vereadores municipais, convite. O Departamento Municipal de Saúde de Campos Novos Paulista, através da equipe do PSF, tem alegria em convidar você para participar do evento do Agosto Dourado, mês de incentivo à amamentação, que será realizado no dia 21 de agosto de 2019, a partir das 14 horas, no CRAS Mercedes Molina, situada na rua Vereador João Botelho de Melo, número 566. Certo de contarmos com a sua presença, desde já agradecemos.
Ofício número 131 de 2019, assunto envia projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, temos a honra de dirigirmos a Vossa Excelência e digníssimos vereadores a fim de enviar o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 026 de 2019, de 22 de julho, que dispõe sobre a regulamentação de trânsito nas estradas municipais e dá outras providências. O Executivo Municipal oferece alta consideração por esta egrégia Câmara Municipal e espera que os ilustres vereadores venham a apreciar e aprovar esta proposição em regime de urgência, em sessão extraordinária, já convocada por Vossa Excelência, conforme legislação em vigor. Dado com isso, demonstração de grande interesse pela administração pública local. Júlio César do Carmo, Prefeito Municipal. Ofício número 126 de 2019, envia projetos de leis. Excelentíssimo senhor presidente, temos a honra de dirigirmos a Vossa Excelência e digníssimos vereadores a fim de enviar o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 021, de 11 de julho de 2019, que institui o Programa de Recuperação Fiscal Refis Municipal 2019 e dá outras providências. Projeto de lei número 022, de 11 de julho de 2019, que dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais e dá outras providências. Projeto de lei número 023, de 11 de julho de 2019, que dispõe sobre a regulamentação de compensação tributária e dá outras providências. Projeto de lei número 024, de 11 de julho de 2019, que altera a nomenclatura e dá atribuições a cargos em comissão do município, exclui cargos em comissão, substituindo-os por funções gratificadas e dá outras providências. Projeto de lei número 025, de 11 de julho de 2019, que dispõe sobre a fiscalização no município de Campos Novos Paulista pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e dá outras providências. O Executivo Municipal oferece alta consideração por essa egrégia Câmara Municipal e espera os ilustres vereadores venham a apreciar e aprovar esta proposição em regime de urgência em sessão extraordinária a ser convocada por Vossa Excelência, conforme legislação em vigor. Júlio César do Carmo, Prefeito Municipal. A senhora secretária fará a leitura das correspondências expedidas. Ofício número 089 de 2019. Assunto: emitir parecer. Senhor presidente, sirvo-me do presente para encaminhar em anexo cópia do projeto de lei número 021 de 2019, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, Refis, de 2019, e dá outras providências. Projeto de lei número 022 de 2019, que dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 023 de 2019, que dispõe sobre a regulamentação de compensação tributária. Projeto de lei complementar número 024 de 2019, que altera a nomenclatura e dá atribuições a cargos em comissão do município, exclui cargos em comissão, substituindo-os por funções gratificadas. E projeto de lei número 025 de 2019, que dispõe sobre a fiscalização no município de Campos Novos Paulista pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal. Ambos de autoria do Poder Executivo, para que seja dado parecer para ser apreciado, que será realizada no dia 25 de julho do corrente ano, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal. Alexandre Santos Soares, presidente da Câmara. Ofício número 088 de 2019. Senhor presidente, sirvo-me do presente para encaminhar em anexo cópia do projeto de lei número 021 de 2019, que institui o Programa de Recuperação Fiscal Refis Municipal de 2019, projeto de lei número 022 de 2019, que dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais, projeto de lei complementar número 023 de 2019, que dispõe sobre a regulamentação de compensação tributária e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 024 de 2019, que altera a nomenclatura e dá atribuições a cargos em comissão do município, exclui cargos em comissão, substituindo por funções gratificadas, e projeto de lei número 025, que dispõe sobre a fiscalização no município de Campos Novos Paulista pelo Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, ambos de autoria do Poder Executivo, para que seja dado ou parecer para ser apreciado na sessão extraordinária do dia 25 de julho do corrente ano, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal. Alexandre dos Santos Soares, presidente da Câmara Municipal. Passaremos para a ordem do dia. A senhora secretária fará a leitura do projeto de lei número 021/2019, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, Refis Municipal 2019, e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Só pela ordem, senhor presidente. Aqui todo mundo já tem em mão, né? Já faz dia que esse projeto está aí em circulação. Pedir a dispensa da leitura. Todos estão de acordo? Sim. Sim. A senhora secretária fará a leitura dos pareceres das comissões competentes. Senhor presidente, eu só gostaria de propor aqui o veto, ou de acordo com o plenário aqui, o veto ou a exclusão do parágrafo único do artigo 2º, né? Que diz que a pessoa física ou jurídica que já aderiu ao refis em anos anteriores, teve seu débito parcelado e não cumpriu o parcelamento, não poderá aderir novamente à modalidade de parcelamento, sendo-lhe permitido apenas aderir ao pagamento à vista. E no parágrafo 2º do artigo 4º, o ingresso no refis municipal não será permitido a contribuinte que já o fez anteriormente. Por quê? Porque isso não foi comunicado para a população, ninguém está sabendo. Então, quando a população chegar ali na prefeitura, esse refis vai ser negado. Entendeu? Então, para não prejudicar o projeto, uma vez que também, aqui no artigo 7º, foram excluídas 2 letras de parcelamentos. Nós vamos ter agora era até 48 vezes, agora vai ser no máximo até de 24 vezes. Então, isso já vai pesar no orçamento. Entendeu? De quem, por exemplo, quem tem uma dívida alta ali, que conseguia pagar uma parcela de R$60, hoje o mínimo vai ser 80. Só que se você dividir a maioria dos débitos da prefeitura ali em 24 vezes, esse valor vai passar de R$200. Entendeu? Então, a maioria da população não vai ter condições de arcar com esse custo. Então, é a minha preocupação, porque eu acho que para um projeto nessas condições, que o prefeito manda em regime de urgência, entendeu? Eu acho preocupante, porque em regime de urgência não pode ser votado esses projetos complexos aqui. A gente precisa ter prazo para discutir isso daqui. Então, se os nobres vereadores, se o senhor presidente puder colocar em votação a aceitação do veto ou não, eu acho que para a população vai ser muito beneficente. E para o próximo ano, então, a partir do final do ano, ele comunica à população. Coloca o veto de qual? É o parágrafo 2º do artigo 4º e o parágrafo único do artigo 2º. Entendeu? Agora a questão ali das parcelas, a gente vai ter que deixar do jeito que vem no projeto. Certo. Todos os nobres vereadores concordam com o veto desses artigos que foi citado? Eu concordo. Eu Sim. concordo. Sim. Então vamos mandar para lá. A senhora secretária fará a leitura dos pareceres das comissões competentes do projeto de lei número 021/2019. Pela ordem, queria pedir a dispensa da leitura. Todos estão de acordo? Sim. Está em discussão os pareceres das comissões competentes. Está em votação os pareceres das comissões competentes. Aqueles que estiverem de acordo, que permaneçam sentados. E aqueles que não estiverem de acordo, que se levantem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto de lei 021/2019. Está em votação o projeto de lei número 021/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal. Conforme o artigo 49, parágrafo 1º, inciso 13 e artigo 201, inciso 2, parágrafo 2º, inciso 3, ambos do regime interno,
A votação será nominal, respondendo por ordem os senhores vereadores, sim ou não, à medida que forem chamadas pela primeira secretária. André. Sim. Luiz Henrique. Sim. Lino César. Sim. José Donizete. Sim. José Renato. Sim. Benedito. Sim. Aida. Sim. Aline, sim. Aprovado por unanimidade. A senhora secretária fará a leitura do projeto de lei 022/2019, que dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Pela ordem, senhor presidente. Esse projeto de lei número 22/2019, inicialmente, quando a gente lê ele, dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos com organizações sociais e da outras providências. Então, automaticamente, a gente pensa que o município vai estar regindo, né, fazendo as leis para que pessoas abram empresas, né, sem fins lucrativos. Quando eu vi isso, eu falei, que bom. Só que quando a gente aprofunda aqui dentro do projeto, a gente vê que o município está querendo criar alguma despesa, tá? Que não é justamente isso, regulamentar a criação de novas empresas, mas sim regulamentar o que o município vai fazer. Vai criar uma entidade sem fins lucrativos, entendeu? Vai criar comissões, vai dar o direito aqui de permutar bens públicos, ou seja, se aquele prédio ali serve para a entidade a ser criada, né? Vamos criar uma associação aí. Aquele prédio serve para a associação, então, se a associação tem um alqueiro de terra lá, vamos fazer a avaliação e trocar. Eu nunca vi isso na minha vida. Vamos dizer que para efeitos dessa lei, entende-se por contrato de gestão, instrumento firmado entre poder público e a entidade qualificada. Cria que diretores municipais, em conjunto com o prefeito municipal, deverão definir as demais cláusulas necessárias dos contratos de gestão que sejam signatários. Então, quer dizer, vai ser... Não é uma empresa particular. Aqui a parte das permutas. Nobre vereador, mas Aqui, ó, na época o posto não foi trocado também por um terreno? Mas aquilo lá veio um projeto de lei específico para isso. Aqui a gente não sabe o que está acontecendo e nem o que vai acontecer. Aqui não tem nem previsão orçamentária. Entendeu? Na época podia fazer. Não podia fazer. Os vereadores aceitaram em fazer. E o senhor votou a favor disso. Eu votei porque eu acho que também é beneficiário para votar. Deixa eu ver também. Espera aí. Lá foi na época era por fácil, exemplo, foi fácil. Por exemplo, o senhor está querendo dizer ali, uma concessão, por exemplo, daquele terreno lá, a prefeitura não ganha nada, tem algum aluguel? Aí está falando que vai ganhar. Tem algum aluguel? Aí está falando que vai ganhar alguma coisa? Então, mas aqui a gente está dizendo que vai ser, os bens móveis públicos permitidos para uso poderão ser permutados por outros de igual ou maior valor, desde que os novos bens integrem o patrimônio do município. Mas nós não... eu estou assinando um cheque em branco, eu mas não sei. Mas aquilo lá não foi entregado no bem do município? Na época? Não, aquilo foi, mas veio o destino. Veio a troca de um terreno que tem um posto de gasolina em cima e que o município não ganha nenhum centavo em cima disso. Foi adquirido um terreno onde vai ser amanhã ou hoje construído 44 casas populares. Então, mas podia fazer. Então foi aquele fim. Pode fazer. Mas aqui, se vier especificamente isso, também pode. Agora aqui a gente não sabe o que está sendo criado. O senhor sabe me dizer? Mas está falando sem fim lucrativo. Não, mas espera aí, a gente não sabe. Mas você não pode lucrar com um negócio desse. Não. Se você citar o projeto aí a gente falando isso aí. Não pode lucrar, mas não pode prejudicar o patrimônio público. Você não vai prejudicar a pessoa se você não tem lucro com isso. Você está falando não tem fundamento, porque a gente não sabe o que está sendo aprovado.
Mas não existe isso. Você depois não vai conseguir fazer. Aqui fala-se em criar dotação orçamentária, a gente não tem a estipulação, ó, vai ser por ano, não é uma subvenção, é diferente o caso. Uma subvenção, você sabe que você está destinando 50 mil reais para aquela entidade. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Mas ainda não está falando está falando sem fim lucrativo, você já está falando de... Eu acho que, por exemplo, aqui a Câmara tem que pedir uma explicação para o prefeito, mas qual é a finalidade disso? Porque se é uma coisa boa para o município, eu sou a favor, todos seremos. Mas como que eu vou votar uma coisa que eu não sei o que eu estou votando? Mas isso aqui hoje, André, a gente tem que colocar em votação, porque foi dado o prazo certinho para todo mundo analisar o projeto, por isso que tem que ser colocado hoje, entendeu? Não, eu só estou dizendo para o nobre vereador que está falando no projeto que é sem fim lucrativo. Então, na verdade, mesmo que passe o projeto e a pessoa talvez vai querer pegar um terreno e fazer uma troca. Está falando que é sem fim lucrativo, não tem lucrativo aí nisso aí. Então, o senhor leu o projeto? Então se... Não, mas espera aí, o senhor leu o projeto? Então, se não passa um projeto desse aí, as pessoas não têm o direito de talvez pegar um bem público aí, ou um terreno, para poder fazer alguma coisa. Espera aí, o senhor leu o projeto? Aqui está sendo criado, o senhor leu? Aqui nós vamos ter despesa. Aqui vai destinar funcionários públicos, que a gente não sabe qual é a finalidade. Ele vai deixar de... você vai atender aquela entidade, e lá dentro da entidade, você vai ter um benefício lá dentro, você vai ganhar dinheiro em cima, o seu salário da prefeitura, e mais o dinheiro a ser repassado. É só ler o projeto aqui. Mas a prefeitura já paga o cara. Então não é sem fins lucrativos. O cara vai lá e vai ter que... Como que é sem fins lucrativos se um funcionário vai ser remunerado pela empresa? Está aqui no projeto, Loninho. Entendeu? É por isso, senhor presidente, que eu falo. Esse negócio de regime de urgência, chega aqui normalmente, chega em regime de urgência, a gente não tem um parecer, a gente acaba dispensando um parecer. Todas as legais. Não, mas o André, assim, ele mandou regime de urgência, mas foi feito 7 dias antes da sessão extraordinária, aí todos ficou em pauta, e hoje teve tempo suficiente para estudar o projeto, entendeu? Sim, mas eu estou colocando a minha visão aqui, entendeu? Porque hoje, isso daqui a gente pode pedir esclarecimento para o prefeito, não tem que ser votado hoje. Tinha que ter pedido antes, já. Não. A gente nem discutiu o projeto. Não, André, mas o nobre vereador vai me desculpar o falar. Esses projetos aqui teve na sessão passada. Tudo bem que nós não votemos, tudo certinho, tá? Beleza. Mas o senhor teve prazo. O que ficou definido? Que ele entraria na pauta de hoje, sessão ordinária. Na próxima sessão. Sim, ele está na pauta, nós estamos discutindo ele. O senhor teve tempo para saber do projeto. Estamos discutindo ele. Eu li, eu estou sabendo o que eu estou falando, então, exatamente por isso. Então, mas eu acho que o senhor está equivocado, porque se o senhor falar que o senhor não teve prazo... Então, a pergunta que eu tenho que fazer, todos estão de acordo em ficar em pauta, ou vamos pôr esse projeto em votação? Perguntar um por um. É isso que tem que ser, então, na verdade. A senhora secretária, chamar Se ele acha que tem que ficar em pauta para ele ter mais prazo, não é? Não é ter mais prazo, é o prefeito informar para nós qual a finalidade do projeto. Entendeu? Não, ele já leu o projeto, ele já estudou o projeto. Não é para ele estudar o projeto de novo, ele só quer uma explicação do executivo da finalidade. Eu acho que ele está certo mesmo, Lolinho. Não tem negócio de encapar, ele está certo mesmo. O quê? Ele tem que analisar, já analisar mesmo. O que eu estou falando para ele é o seguinte, estou falando assim, se ele quer que fique o projeto em pauta, para ele analisar melhor. Então, eu acho que nós temos que fazer isso mesmo. Então, ele que tem que decidir. A senhora secretária chamará por nomes e vamos... Bom, então o André quer que fique em pauta, Luiz Henrique. Senhor presidente, mas o prefeito, ele vai... O André, o Nobre quer sentar com o prefeito para ele dar... É isso que nós estamos perguntando. Você quer que fique em pauta? pauta? Não, o que eu estou querendo dizer, por exemplo, que o prefeito, ele não manda um secretário dele aqui para dar explicações para nós. Chega um projeto... Teve um prefeito que fez isso. Se o senhor quer saber. Mas então, o senhor está dizendo isso? Então, é o que eu estou querendo dizer assim, entendeu? Isso nunca existiu, mas então é que eu estou falando para o senhor. O senhor quer que fique em pauta ou o senhor quer que ponha em votação?
É isso que nós estamos. Se todos querem que fique em pauta, ele dá explicação Ele quer a pauta, nas partes principais. Então, eu quero que a Câmara fique em pauta e que a Câmara... por exemplo, aqui, entendeu? Eu não estou, por exemplo, se é uma coisa que vai vir benefício para o município... Mas é que o nobre vereador falou. Aí o senhor vai correr atrás para ver o que é que está acontecendo, ou se a próxima sessão vai estar esse projeto... Ô Lolinho, quando você faz aqui a pergunta, por exemplo, automaticamente essa pergunta já tem que ir para o executivo. Sim. Aí o senhor quer que deixe em pauta, é só, né, o novo presidente... Mas a intenção é sentar, então, com o executivo e com o prefeito para analisar o projeto de novo, André? Sim. Então deixa em pauta, entendeu? Então deixa em pauta. Pode chamar, Aline, os nomes. Luiz Henrique, concorda? Que fique em pauta. Lino César? Concordo. Concordo. Zé Renato? Concorda também. Aida? Concordo. Concordo também. Lolinho, concorda? Já concordou. Comunica aos nobres vereadores que o projeto 022/2019 ficará em pauta. A senhora secretária fará a leitura do projeto de lei complementar número 023/2019, que dispõe sobre a regulamentação de compensação tributária e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. E pela ordem, eu queria pedir a dispensa da leitura. Todos são de acordo? Sim. Sim. Aprovado, Fernando Bate. A senhora secretária fará a leitura dos pareceres das comissões competentes do projeto de lei complementar 023/2019. Pela ordem, presidente, queria pedir dispensa. Todos estão de acordo? Sim. Está em discussão os pareceres das comissões competentes. Está em votação os pareceres das comissões competentes. Aqueles que estiverem de acordo, que permaneçam sentados. E aqueles que não estiverem de acordo, que se levante. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto de lei complementar 023/2019. Está em votação o projeto de lei complementar 023/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, conforme o artigo 49, parágrafo 1º, inciso 13 e artigo 201, inciso 2, parágrafo 2º e inciso 3, ambos do regime interno. A votação será nominal, respondendo por ordem os senhores vereadores sim ou não, à medida que forem chamados pela primeira secretária. André? Sim. Luiz Henrique? Sim. Lino César? Sim. José Donizete? Sim. José Renato? Sim. Benedito? Sim. Aida? Sim. Aline, sim. Aprovada por unanimidade. A senhora secretária fará a leitura do projeto de lei complementar número 024/2019, que altera a nomenclatura e atribuições a cargo em comissão do município, exclui cargos em comissão, substituindo-os por funções gratificadas e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de saber... Ô Nobre, deixa chegar a hora que tiver em discussão, aí a gente discute o projeto. Não, mas aí depois, a hora que tiver em discussão, eu não posso interferir no projeto. Tem que ser antes dele entrar em pauta. Eu gostaria de saber do senhor presidente se as comissões estão aprovadas desse projeto. Se está de acordo com a legislação. Uma vez que esse relatório aqui, ele não é impacto financeiro para exclusão e inclusão. Aqui não está dizendo nada, na verdade. Isso não é um impacto financeiro compatível para criação de cargos e exclusão de cargos. Como nós já sabemos,
Em 2017, o senhor prefeito já tentou excluir esses mesmos cargos que estão inativos até hoje. Então, ele está dizendo que vai ter uma economia aqui. Mas vai ter economia do que se esses cargos não estão sendo gastos? Então, nós vamos começar a gastar hoje, a hora que nós aprovar esse cargo, porque se ele está irregular e o Ministério Público pede a sua exclusão e não foi excluído, por que ele não manda a exclusão separada de uma criação de cargos? Então, eu acho que a gente tem que votar sim esse projeto hoje, mas eu quero saber se ele está de acordo para a gente ser votado. Foi aprovado? Os pareceres foram aprovados. Foi aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de também falar que nós pudéssemos analisar esse projeto e fazer uma emenda aditiva lá no artigo 6º. No artigo 6º, onde está escrito: ficam criadas 3 funções de confiança da educação, função gratificada da educação FGE, serão exercidas exclusivamente por servidores efetivos, de livre escolha do chefe do Poder Executivo Municipal. Como esse artigo ele trata especialmente da área da educação, quando coloca por servidores efetivos, a lei está dizendo que pode ser qualquer um, sendo ou não graduado, sendo ou não professor, ou trabalhando numa escola ou não. E para que uma escola tenha melhores condições de funcionar, uma pessoa ter as atribuições e as responsabilidades que estão lá no parágrafo 4º desse artigo 6º, precisa ser, além de servidor efetivo, precisa ser professor do quadro do magistério. Não pode ser qualquer pessoa que vai receber essa gratificação. Na verdade, conversando com o Departamento de Educação e conversando com as pessoas que já desempenham funções, né, de assistente, de diretor, de coordenador pedagógico, a gente acredita que, se deixar dessa maneira, a gente pode correr um risco de entrar qualquer um, para poder ser gratificado por isso. Então, eu queria fazer uma emenda aditiva nesse artigo 6º, por servidores efetivos, vírgula, professores do quadro do magistério, reforçando então a ideia e limitando que quem pode receber essa gratificação é especialmente um professor efetivo, não pode ser qualquer funcionário. Deixa em pauta também junto com o outro, depois mexe nele e volta. Já que vai. Pode ser também, deixar em pauta. Vou fazer essa emenda, né? Vamos fazer. Tem que mexer no projeto? Ele fica em pauta. Eu acho que não teria que fazer uma emenda, então, e tudo que eu votar. Se deixar em pauta, ele não vai mexer no projeto. Né, Edu? Ele não vai mexer no projeto. Então, a melhor é fazer uma emenda em cima disso, ou, porque se deixar ele em pauta, ele vai ficar em pauta até na próxima sessão e não vai ter mexido no projeto. Para mexer ele teria que retirar esse e mandar um novo, né? Vai ter que retirar o projeto para mexer Na nele. verdade, assim, essa parte da função gratificada, esse impasse que a gente tem do servidor, do supervisor de ensino, coordenador pedagógico, tem do diretor de escola, e o vereador André me corrige, é uma ação do Ministério Público, é isso? Que não é só Campos Novos que entrou nisso, né, mas várias cidades que teve esse pente fino do Ministério Público, que foi ver as irregularidades, que está pedindo para se corrigir, que vem há bastante tempo, né, e precisa se corrigir. Então, o que resolve, de fato, o problema da educação, né, nessa questão de função, é o estatuto que está sendo estudado e que vai vir ainda para essa casa para ser votado. Então, isso daqui se resolve agora. Então, na né? verdade, nós conseguimos deixar ele em pauta e fazer uma emenda acima dele na próxima sessão? Tem que ser votado e... Não é verdade, Edu? Porque nós adiar ele, estou contra o senhor, estou falando assim, nós adiar ele e ele vai ficar em pauta, mas nós não vamos conseguir mexer nesse projeto. Aí nós temos que ver se dá o direito de nós fazer uma emenda em cima para tentar corrigir isso aí, então. Não é verdade?
Então, mas assim, a ideia que eu estou propondo, que eu vejo como Sim. que precisa ser mudado nesse projeto, Sim. é só isso. Então, É só essa questão. Ou a gente aprova a emenda agora. Não é, Marco? Eu acho que uma emenda seria seus. É, o que eu estou falando. Essa emenda. É. Faz uma emenda em cima. Faz uma emenda em cima. Se não tiver, é o que eu falei. Essa é a ideia que o nobre vereador quer, né? Porque mexer no projeto, a não ser que retira, né? Pode. Aí você faz a sugestão que você quer, porque se nós deixar só em pauta e não mexer numa emenda, em alguma coisa, vai ser igual o outro, né? Não sei se os demais vereadores entenderam a questão. Não, entendi. Porque no anterior ao artigo 5º, altera o nome, altera atribuições, mantém o mesmo vencimento. O vereador André, se perceber alguma coisa, é isso, não é? Altera as atribuições, mas mantém o vencimento atual que tem. Agora aqui tem uma modificação maior, tá? É preciso ter mais atenção. E essa questão de fixar lá, grau 1, olha, a gente vai estar pagando 3, né? Para as pessoas desempenharem esse tipo de função, eu não vejo como problema nenhum, né? Quem está na escola, vocês estão na escola, vocês percebem que quem realmente está lá à frente trabalha e tem a responsabilidade. Porque, na verdade, nós conseguimos, talvez, ver isso aí, porque ele não entrou na sessão passada, né, Du? Nós temos tempo ainda, né? Então. Eu acho que poderíamos nós reunir com o prefeito e ver se Os dois projetos. se essa alternativa é viável e terá esse servidor lá, porque é cargo efetivo, às vezes não tem também. Né? Eu acho que foi muito importante isso daí. Como eu também acho que na forma correta, entendeu? Esse projeto, do jeito que está aqui para mim, ele está inconstitucional, porque não temos impacto financeiro. Já começa por aí. Sim. Entendeu? Isso daí também vai ser uma ação que certamente o prefeito irá. É uma ação pública. É uma ação pública, porque ele sabe que não pode. Mas, então, vocês não acham que... Então deixa em pauta, né? Vocês é viável, né, deixar em pauta, mas só que também é igual o nobre vereador falou, né? Não, ir atrás e tentar discutir. Pode marcar a data, entendeu? E a gente ir lá. Porque eu acho que está na hora da gente bater de frente mesmo, porque... Não, porque é tipo assim, ou faz uma emenda na próxima sessão, né? Ou discute esse... Passar as coisas erradas, cumprir. Não é verdade? Que depois não volta atrás, né? Vai deixar em pauta, então? A senhora secretária chamará pelo nome, sim ou não, se todos concordam, deixar em pauta. André. Concordo. Luiz Henrique. Sim. Lino César. Sim. José Donizete. Sim. José Renato. Concordo. Benedito. Sim. Aida. Sim. Aline. Sim. Aprovado por unanimidade. O projeto de lei 024/2019 ficará em pauta. A senhora secretária fará a leitura do projeto de lei número 025/2019, que dispõe sobre a fiscalização do município de Campos Novos Paulista pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de pedir a dispensa da leitura.
Todos estão de acordo? Sim. 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 A senhora secretária, para a leitura dos pareceres das comissões competentes do projeto de lei número 025/2019. Pela ordem, presidente. Queria pedir dispensa da leitura. Todos estão de acordo? Sim. Sim. Está em discussão os pareceres das comissões competentes. Está em votação os pareceres das comissões. Aqueles que estiverem de acordo, que permaneçam sentados, e aqueles que não estiverem de acordo, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto de lei número 025/2019. Pela ordem, senhor presidente. O senhor prefeito manda um projeto de lei aqui a respeito da fiscalização do município no sistema de controle interno. Então, hoje nós temos uma pessoa, né, que desenvolve a função lá. Ele é concursado num cargo e desenvolve a função de controle interno. E é gratificado na porcentagem de 40% como gratificação. Então, hoje nós teremos essa gratificação, né? Vai estar mudando a maneira dela aqui, mas ela é ao mesmo molde, né? A pessoa vai ser gratificada e nós vamos estar criando mais uma comissão que é uma gratificação, vai ser uma comissão de 3, né? É o 3. Controle interno mais 2, é isso? 3. Então, além dessa despesa, nós estaremos criando mais 2 despesas. Né? O Tribunal de Contas, há muito tempo já vem questionando isso que o município precisa, né? Adequar o sistema de controle interno. Mas qual a maneira correta? É a criação de um cargo efetivo de controle interno, né? Se vai necessitar de mais pessoas envolvidas, né, a gente não sabe. Mas o correto é isso, né? Acabar com essa gratificação, ao invés da gratificação, vai estar pagando o salário para uma pessoa fazer só isso, né? Então, Mas perante o Tribunal de Contas, faz o concurso para uma pessoa só. Não é uma comissão que tem que se montar? não. Tem que ser montada uma comissão. Não, é a criação de cargo, uma criação de um cargo, Mas se o cara for controle concursado interno. no controle interno, mas ainda tem que ter uma comissão. Então, aí é legislação específica, entendeu? Aí é legislação específica. O tribunal recomenda que seja um cargo efetivo. Ele não coloca por exemplo, como obrigatoriedade. Se dá função gratificada... Por exemplo, cadê a recomendação do Tribunal de Isso. Contas para o envio desse projeto, então? Tinha que estar anexado junto, do meu ponto de vista. Cadê essa recomendação? Perguntando. Vai que você cria um concursado e aí Agora- mais uma comissão. Não. Isso não. Na verdade, a gente tem que olhar nesse projeto, eu acho que tem que ficar claro para a gente, não é ser sim ou não contra. A gente tem que entender qual que é a função do controle interno, tanto aqui na Câmara como na Prefeitura. A função do controle interno, ele é um braço, é um olho do Tribunal de Contas. É fazer, periodicamente, é ter uma pessoa ali que é funcionário, né, que conhece a realidade, mas que também conhece de leis. E dizer sempre nos seus relatórios, olha, não está cumprindo isso, a folha está... É uma previsão do que está acontecendo, é um apontamento das irregularidades, fazendo recomendações que se corrija, entendeu? Agora, vamos olhar para o lado de função gratificada. Entra um prefeito, ele coloca alguém ali que é do lado dele, como que essa pessoa que está ali, que recebe essa função, que recebe... vai ficar falando das coisas erradas que um prefeito faz? Não estou falando agora da gestão atual, estou falando do que já passou. Qual que é a história do controle interno na gestão anterior? Tinha relatórios? Sim. Não sei. Esses Tem relatórios apontam... Tinha, tem que ter. É óbvio que tem que ter, porque ele está ganhando para isso. Mas
Será que esses relatórios apontavam as irregularidades? Olha, sempre no final da análise do Tribunal de Contas está lá, ineficiência do controle interno. Isso não é de uma gestão, isso é de várias gestões, inclusive da que a gente aprovou recentemente, da gestão anterior. Ineficiência do controle interno. Então, quer dizer, olha, a função gratificada não funcionou nas gestões anteriores, também não sei se está funcionando nessa. Qual que é a maneira que o tribunal entende que pode funcionar? Se é um funcionário efetivo, que ele tem a obrigação de fazer a fiscalização no município, de ser o olho desse Tribunal de Contas e fazer os apontamentos. E aí cabe ao prefeito fazer as correções. Se ele não fizer, aí ele é punido, porque ele foi alertado também. Então, ele tem a oportunidade de se corrigir, em vez de só se corrigir quando o Tribunal de Contas vem. Então, eu penso que, sendo um funcionário efetivo, ele não está amarrado ali debaixo da saia do prefeito. Ele tem que fazer com a função dele, até porque se ele não fizer, ele é corresponsável, ele vai, né, responder junto. Então, eu acho que a Casa de Leis podia, não sei o que a gente podia fazer, dizendo que, olha, qual que é a intenção dessa Casa de Leis, no meu ponto de vista? É que se abra, que se crie um cargo de controlador interno e que seja por concurso público. Não precisa ter uma comissão, mas que se crie um cargo, uma pessoa. Assim como nós temos o CalSul recentemente criou, foi aprovado, nós tivemos uma pessoa que trabalhava aqui, que era funcionário municipal, que saiu daqui para exercer o cargo em Ocalsul. A gente tem que fazer as coisas que vai procurar ajudar o nosso município, né? Agora, sobre esse projeto também, se vocês quiserem deixar em pauta e mandar para ele que tem que ser criado um cargo em vez de comissão. Não, mas aí já é outra história. Ele passa o projeto, aí vem ou para que, pelo menos, ele apresente a justificativa do Tribunal de Contas. Entendeu? Amparando. Mas se a gente botar aqui, você acha que depois ele vai mandar? Não, então, é isso que eu estou falando. Deixa em pauta e vamos cobrar isso também. Mas não tem nada a ver com esse concurso público. Ou deixa em pauta, né, ou votação. É outro projeto, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, vai. A senhora secretária chamará por nomes quem está de acordo em deixar em pauta o projeto de lei 025/2019. André. Estou de acordo. Luiz Henrique. Não, estou de acordo. Lino César. Não estou de acordo. José Donizete. Não estou de acordo. José Renato. Estou de acordo. Benedito. Não estou de acordo. Aida. Não estou de acordo. Aline. Também não estou de acordo. Até porque esse projeto é uma cópia do que já veio ano passado e que foi retirado a nosso pedido, não é isso? Não é? É uma cópia, não teve mudança. Então eu acho que se a gente já sinalizou um ano atrás uma mudança, que a gente não estava compreendendo bem essa proposta, e aí vem a mesma proposta, tem que ser algo diferente. Né? E eu acho que a Câmara tem que, assim, não é simplesmente falar foi rejeitado. Qual que é a nossa proposta? O que a gente quer? Não de boca, documentado. O que a gente quer? A gente quer que abra um cargo efetivo para controlador interno. Ponto final. O Tribunal de Contas não vai fazer nada com isso. Então vai a votação, né? Vai a votação. Eu pedi para ficar em pauta porque eu não sou de acordo com o projeto do jeito que está, né? Poderia modificar ou não. Está em votação o projeto de lei número 025/2019, de autoria do Executivo Municipal. A votação será nominal, respondendo por ordem os senhores vereadores, sim ou não, à medida que forem chamadas pela primeira secretária. André. Não. Luiz Henrique. Não. Lino César. Não. José Donizete. Não. José Renato. Não. Benedito. Não. Aida. Não. Aline, não. O projeto de lei foi rejeitado por unanimidade.
A senhora secretária fará a leitura do projeto de lei número 026/2019, que dispõe sobre a regulamentação de trânsito nas estradas municipais e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Esse eu vou fazer a leitura em consideração às pessoas que vieram, né, em especial a esse projeto. Então, eu vou ler. Artigo 1º. O trânsito, de acordo com as leis vigentes, é livre e sua regulamentação tem por objetivo manter a ordem, a segurança e o bem-estar dos transeuntes e da população em geral. Artigo 2º. As empresas responsáveis pelos caminhões de transporte de cana-de-açúcar e outros que trafegarem pelas estradas municipais deste município da Estância Climática de Campos Novos Paulista ficam obrigados a promover às suas expensas a execução dos serviços de conservação, manutenção e ou reparos dessas estradas, em toda a extensão do percurso utilizado no transporte, devendo inclusive periodicamente jogar água sem resíduo de cana-de-açúcar ou de outro produto de qualquer natureza ao longo dos trechos onde tais estradas tenham moradores, bem como respeitar os limites de velocidade e todas as demais normas de trânsito estabelecidas na legislação pertinente, de forma a não causar danos ou transtornos prejudiciais às estradas, ao meio ambiente, à propriedade de terceiros e à saúde dos moradores próximos às estradas, respeitando, sobretudo, o bem maior que é a vida. Artigo 3º. O Poder Executivo poderá estabelecer, de comum acordo com as empresas interessadas, rotas alternativas para o tráfego de caminhões de transporte a serem regulamentadas por decreto, nos termos desta lei. Artigo 4º. Na infração de qualquer dos dispositivos da presente lei, será imposta ao infrator a pena de multa variável de 30 a 150 UFESP, Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, dobrando-se o valor da multa em caso de reincidência, sem prejuízo das demais cominações legais pertinentes ao ato de infração efetivamente praticado. Artigo 5º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de verbas constantes no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 6º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Campos Novos Paulista, 29 de maio de 2019, Júlio César do Carmo, Prefeito Municipal. A senhora secretária fará a leitura dos pareceres das comissões competentes do projeto de lei número 026/2019. Só pela ordem, senhor presidente. Pedir a dispensa dos pareceres das comissões. Todos estão de acordo? Sim. Sim. Está em discussão os pareceres das comissões competentes. Está em votação os pareceres das comissões. Aqueles que estiverem de acordo, que permaneçam sentados. E aqueles que não estiverem de acordo, que se levantem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto de lei número 026/2019. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de falar a respeito desse projeto, né, que a gente sabe que as empresas canavieiras, principalmente, que circulam pelas estradas rurais do nosso município, deixam muito a desejar, né, não estão nem aí para os moradores. A gente tem toda a convicção disso, que causa danos até dentro do próprio município também, porque aonde aqueles caminhões passam enroscando tudo, né? E a gente sabe também, né, que a área rural, o pó é 24 horas por dia, né? E eles não prestam nenhum assessorias mínimas mesmo, né? Seria o caminhão de água. Mas também eu andei olhando o artigo 5º da Constituição Federal, que o prefeito cita aqui, e eu não sei se teremos respaldos na lei federal, porque não consegui ver nada no artigo 5º da Constituição Federal que falasse sobre isso. Aliás, ela fala, infelizmente, que o trânsito é livre, né, para todos, pedestres, pessoas físicas, jurídicas, né, e que a manutenção é do ente federal, estadual e municipal, né. Mas como
mandou aqui para nós esse projeto de lei, a gente está vendo, né, que isso é uma forma também dos moradores ter uma cobrança, né? Mas a gente sabe que não podemos deixar também a prefeitura depois falar que nós fizemos a lei, porque isso é uma cobrança do município. Não adianta dizer essa lei, mostrar essa lei lá para a empresa, porque a gente sabe. Então, a cobrança é do prefeito mesmo. Aconteceu o problema, porque se não tiver legalidade, isso daqui vai gerar até o que futuramente? Uma multa, danos morais, indenização, que a gente sabe que as empresas têm dinheiro para gastar com advogados, né? Que infelizmente eles não prestam assessoria, mas correm atrás dos direitos deles. Mas como é uma maneira da gente estar vendo se vai cobrar, se vai ter resultados, né? Então, sou favorável ao projeto de lei. Na verdade, Nobre, esse projeto existe, né, em Cândido Mota e muitas regiões por aí. Eu acho que as companhias aí, eu acho que eles podem também estar ajudando a população, sim. Porque eles tiram a produção daqui, levam para lá e, na verdade, nós estamos ficando mais só com prejuízo. Eu acho que até nesse ponto aí, a prefeitura também tem que se empenhar nesse ato aí para poder estar fiscalizando, porque também é um projeto que passa aqui e nós votamos. Mas eu acho que também a prefeitura ela tem que fiscalizar, sim, porque a população só vem a sofrer com isso aí. A própria prefeitura sofre porque não aguenta a estrada, não aguenta, sabe? Então eu acho que essa lei é bem-vinda e o meu voto é favorável também. O meu voto... ordem, eu acho que assim, é o início, né? Porque todo ano, né, nesse período é muito crítico, sempre tem essa queixa que realmente é muito difícil ficar do lado onde passa esse caminhão. E é o início, se a gente vê se vai funcionar ou se vai ter que vir aqui para sofrer modificação, para regulamentar melhor, ou se ele vai regulamentar isso por decreto, mas foi como o senhor bem disse, a prefeitura tem que fiscalizar, a prefeitura tem que ver se vai estar jogando água ou não, né, e como que ela vai aplicar essa multa, e é ela que tem que notificar e definir, mensurar como que vai ser esse valor. Mas eu acho que é o início para se tentar resolver o problema. Né? Isso é um projeto bom, é o que o Nobre falou mesmo. Depois, assim que for publicado esse projeto, a gente tem que cobrar da prefeitura, tá fiscalizando essas estradas aí, cobrando do proprietário. Porque não adianta a gente votar aqui também, aí chegarem na prefeitura eles não vão correr atrás. Está em votação o projeto de lei número 026/2019, da autoria do Poder Executivo Municipal. A votação será nominal, respondendo por ordem dos senhores vereadores, sim ou não, à medida que forem chamados pela primeira secretária. André. Sim. Luiz Henrique. Sim. Lino César. Sim. José Donizete. Sim. José Renato. Sim. Benedito. Sim. Aida. Sim. Aline, sim. Aprovada por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser discutida na ordem do dia, está aberta a palavra. Só pela ordem, senhor presidente. Na verdade, é só uma palavra que eu quero falar aqui. Na verdade, nós, vereadores, todos nós pedimos para a cidade aí um quebra-mola, né? Eu acho que para muitos talvez serviu de chacota, mas para muitos resolveu o problema. E na verdade ainda muitas pessoas, muitos moradores querem mais quebra-mola. Muitas vezes as pessoas chegam na gente e falam, ô louco, mas para que tanto quebra-mola? Mas muitas vezes, talvez até eu, ou talvez muitos outros aí, falta um pouquinho a educação e a gente exagera um pouquinho na carreira e a gente sabe que isso aí pode até ser prejudicial a gente mesmo, né? Mas a única coisa que eu venho falar hoje aqui para o prefeito, que foi bom os quebra-mola, mas agora a única coisa é que está faltando a tinta em cima, né? Tem uns quebra-mola aí que está faltando, acho que pintou alguns, mas está faltando alguns. Eu acho que se
acontecer agora a pintura nesses quebra-mola, eu acho que venha a ficar bem melhor para a nossa cidade, né? Pelos pessoal, o NUSP de Campos Novos Paulista. Eu acho que isso aí é bem viável. E, na verdade, está faltando sinalização, placa, né? Antes, além das pinturas, placa. E aqui na Câmara já foi aprovada a sinalização da cidade, já faz tempo, e até agora não foi tomada providência. Comunica aos senhores... Não, pode. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de estar agradecendo a presença dos moradores, né, da área rural aqui e fazer um convite para que sempre que possível estejam presentes, porque toda sessão sempre tem algum projeto que está modificando, vai estar sempre modificando, e com a participação da população, às vezes podemos melhorar as modificações, porque quando há a presença da população, os projetos passam a ter uma cobrança maior por nós, por parte do prefeito, entendeu? Então, é sempre bem-vinda a presença da população, porque a Câmara às vezes lota, quando é um projeto polêmico, quando é um aumento de salário, quando é um corte de salário do professor, ou aumento só de uma classe, entendeu? E o importante, a melhoria é sempre a participação popular, que nós vamos fazer as melhorias, que a gente está aqui para tentar melhorar a vida de todos do nosso município, né? E a gente tenta. E com o apoio da população fica mais fácil. Tá? Boa noite a todos e obrigado aí pela participação. Isso que o André falou é fundamental. Obrigado pela presença, porque às vezes a gente coloca algum projeto aqui e às vezes é rejeitado e muitos moradores saem criticando vários vereadores aqui. E, na verdade, a gente está aqui para discutir. Às vezes um acha que é a favor, o outro é contra. Então é a opinião de todos. E vocês estando aqui, vocês vão ver a opinião de cada vereador, quem está fazendo e quem não está, porque geralmente no outro dia só vê os outros metendo pau, os vereadores não fazem nada, mas na verdade ninguém é presente na sessão. Não vem. Então a gente fica grato vocês aparecerem sempre aqui. E que esse projeto possa beneficiar vocês mesmos, que é posto em prática, né? Que realmente faça acontecer, né? Para melhorar. Então, Isso, próximo de você. o projeto foi votado agora, basta cumprir, né? Pôr em prática. Isso. Comunico aos nobres vereadores que a próxima sessão ordinária será no dia 20 de agosto de 2019. Agradeço a Deus, agradeço a presença dos senhores vereadores e demais presentes, em especial a Deus. Dou por encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite a todos. Boa noite.